Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Recentemente, queridos, aqui em nossa igreja, eu compartilhei uma reflexão num dos cultos de oração. Nossos cultos aqui acontecem nas quintas-feiras, culto de oração. Óbvio que temos as programações aí de domingo, normalmente, mas recentemente eu ministrei a respeito do tema O Pleno Cuidado de Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com você aqui agora também. Um culto em que Deus nos falou ao coração e eu gostaria que Deus falasse ao seu também. É por isso que eu estou compartilhando contigo a mensagem nesta reflexão baseada no Salmo de número 23. Este salmo é escrito pelo rei Davi, o salmista Davi. Ele compõe apenas 6 versículos e está entre um dos mais lidos em todo o mundo. E com base nisso que eu vou compartilhar com você, o meu desejo é que ao término desta reflexão você esteja orando e com a convicção de que Deus está o tempo todo cuidando de você e também da sua família. Quero pedir para que você esteja também se inscrevendo aí no nosso canal, para nos dar aquela força, para que nós possamos levar para cada vez mais pessoas, termos um alcance maior. Nós não temos uma melhor estrutura, Eu gosto de dizer isso em nossa igreja, eu gosto de dizer isso em nossas lives, naquilo que nós fazemos. Nós não temos a melhor estrutura de transmissão, mas nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus e pessoas dispostas a servir e a pregar o Evangelho. Por isso que eu peço, então, para que você venha se unir a nós e ser esse instrumento para que possa, ao menos, se inscrever, curtir e compartilhar para que outras pessoas possam também ter acesso ao que nós vamos compartilhar aqui. Peço para que você, à medida em que for ouvindo as palavras que nós vamos ministrar, acompanhando esse vídeo, você deixe aí alguns comentários também, porque isso ajuda no engajamento e ajuda a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, eu não vou ler todo o Salmo, ele é pequenininho, como eu já falei, 6 versículos apenas. Eu não vou ler ele todo de uma vez, eu vou pontuando aqui as abordagens que eu vou fazer. Ao final da mensagem nós vamos ter lido tudo, mas eu não vou fazer tudo de uma vez e depois voltar, não. Já vou fazendo as minhas considerações aqui com você a respeito do pleno cuidado de Deus. Vamos lá. Quando Davi começa a escrever o Salmo 23, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, versículos 1 e 2, na verdade, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu acho interessante porque quando Davi escreve aqui, ele está falando de algo assim muito pessoal dele, quando ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Nós que lemos a Bíblia, conhecemos a história, nós sabemos que Davi era um homem que tinha relacionamento, que tinha comunhão, intimidade com Deus. Antes de ter sido ungido rei, enquanto ele estava no pasto, cuidando do rebanho do seu pai, a gente tem ali as referências, as informações de que Davi, ele compunha salmos, de que ele usava a sua harpa, e ele estava ali, digamos, o tempo todo louvando ao Senhor, e com isso ele desenvolvia o seu relacionamento íntimo e profundo com Deus. Por isso que ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor. Consequentemente, ele pôde afirmar que porque ele tinha Deus como pastor da sua vida, nada iria lhe faltar. Um tempo como esse que a gente vive, que a gente vê aí tantas teologias, entre elas a tal teologia da prosperidade, nós enxergamos aqui que a verdadeira prosperidade, ela é fruto da verdadeira confiança, dependência e intimidade com Deus. Se Davi afirma que nada iria faltar, é porque ele sabia que antes de qualquer coisa, da veste, do lar, dos amigos, da família, dos bens, qualquer que fossem eles, dos mantimentos, o próprio Senhor não iria faltar a ele. E diante disso, então, nós estamos diante do primeiro cuidado de Deus que abordamos aqui, que é o cuidado para o corpo físico. Quando Davi não apenas diz que o Senhor era o pastor, trazendo para uma linguagem muito pessoal, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi também está dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso.
Esses pastos verdejantes dá a ideia de renovo, de refrigério, de descanso, da provisão de Deus. É por isso que eu estou afirmando que isso tem tudo a ver com o cuidado de Deus no plano físico, né? No plano material da vida do homem. E Davi não para aqui, porque nos versículos 3 e 4 nós encontramos também o Senhor se manifestando, ou ele Davi, expressando a sua consideração pelo Senhor e sabendo que Deus iria manifestar o cuidado dele à sua própria vida na área emocional. Aqui, queridos, o texto bíblico, nos versículos 3 e 4, está dizendo para nós assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu penso que isso aqui tem até uma certa semelhança, ou pelo menos vai se associar com aquele maravilhoso convite que Jesus fez lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, quando ele está lá fazendo aquele convite para um grupo de pessoas específicas que estavam cansadas, oprimidas, num grupo de pessoas ali que precisavam de renovo, Davi já estava ali escrevendo este salmo e mostrando que o Senhor cuidava dele também na área emocional. O texto fala aqui de alma, refrigera minha alma. Se você é adepto daquela teoria chamada tricotomista, em que diz que o homem é formado por corpo, alma e espírito, eu, particularmente, sou adepto dessa teoria, né, de que o homem ele é formado em 3 níveis, corpo, alma e espírito. Inclusive, quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala que o Senhor vai fazer uma obra de santificação no homem, né, e essa obra vai ser no seu espírito, alma e corpo, fazendo citação desses 3. Eu sou levado, então, a entender que quando fala do espírito, está falando daquele que volta para Deus a partir da morte do homem, né? Ele morre com o Senhor, então o espírito volta para Deus. A alma, como a gente entende, até mesmo quem é da área psicológica aí, né, vai entender bem o que eu estou querendo dizer, né? Porque quando a gente fala de alma, a gente está falando de mente, vontade e emoções. E o corpo é essa matéria que está aqui, que você também tem o seu aí, todos os seres humanos têm. Então eu penso que quando Davi ele está dizendo refrigera a minha alma, ele está falando que Deus cuida do emocional dele. Nós vivemos um tempo em que cada vez mais as pessoas estão emocionalmente doentes. As tais doenças psicossomáticas, numa grande escala, invadiram a sociedade. Nós temos tantas pessoas ansiosas, com crise de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas com síndrome do pânico e tantas outras doenças ligadas à questão da alma, pessoas com tantos traumas. E Davi estava dizendo aqui: o Senhor refrigera a minha alma. O Senhor cuida de nós, o nosso corpo, querido, mas o Senhor cuida de nós também nas nossas emoções. O Senhor nos dotou de emoções, as nossas emoções precisam ser saudáveis, e é por isso que neste plano Deus também cuida de nós. Bendito seja o nome dele. A conclusão disso aqui, nos versículos 5 e 6, está dizendo assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se a gente volta aqui ao contexto do versículo 4, Davi está falando que ainda que ele andasse lá pelo vale da sombra da morte, Deus estaria cuidando dele, né? A morte, que é o inimigo mais terrível, mais temido pelo homem, Davi estava falando que ele andaria pelo vale dela, pelo vale da morte, mas ele não ia temer porque Deus estava com ele, ou seja, sua alma estava segura. E aí nós entramos pelo campo dos versículos 5 e 6, onde nós entendemos que aqui é o pleno cuidado de Deus, se completando, porque é pleno. Né? Deus cuida de nós no corpo, Deus cuida de nós na nossa alma, mas Deus cuida de nós também no nosso espírito. Deus cuida do nosso emocional, mas Deus cuida do nosso espírito também. Onde o salmista está dizendo: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele estava falando: eu vou triunfar, porque Deus tem preparado para mim uma vida de vitória, uma vida de triunfo.
Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão. E ele fala, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É interessante essa última colocação, a afirmação que o salmista faz. Porque do Salmo 23, versículo 6, ele finaliza dizendo, habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E lá no Salmo 27, versículo 4, é o mesmo Davi que diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Querido, Deus cuida de nós por completo, plenamente. Nosso corpo, nossa alma, né, a área emocional e também o nosso espírito, para que nós possamos vencer, triunfar sobre os inimigos, para que nós possamos também, em nome de Jesus, desfrutar a cada dia dessa bondade, da misericórdia do Senhor e habitar na casa dele. O Senhor nos preparou, né? Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Agora, quando lemos lá no capítulo 10 de Hebreus, nós temos que ter ousadia para entrar por esse novo, por esse vivo caminho, desenvolver comunhão, intimidade com Deus. Se Davi, lá nos tempos do Antigo Testamento, antes do véu ser rasgado, ele conseguiu fazer isso, queridos, imagina nós. Jesus já fez tudo por nós, Jesus já pagou um alto preço, porque nós não faríamos isso? Está aberto, o caminho está pronto, preparado para nós, para entrarmos e desfrutarmos da comunhão com o Senhor. Eu quero te perguntar se você quer isso, se você deseja isso. Porque o Senhor está te oferecendo, através desta reflexão, o pleno cuidado dele. Deus está oferecendo o cuidado dele na área do seu corpo, na área material, na área física, na sua área emocional e também na área espiritual. Onde é que você mais precisa do cuidado do Senhor? Quero orar por você, dedicar esse tempinho à oração e você ore aí também. Não perca o tempo, né, a oportunidade que Deus te dá para você estar falando com Ele, tá bom? Deus amado, em nome de Jesus, abençoe essas vidas que acompanham esta mensagem, que ouvem aquilo que é transmitido aqui agora, através deste canal, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha atendê-los, perdoar os seus pecados, reconciliar aqueles que estão afastados, reconciliar contigo, ó Deus, proporcionar para a eles andarem na sua presença, ó Senhor Deus, sarar tudo aquilo que lhes causa dor, lhes causa medo, pânico, que em nome de Jesus o Senhor esteja operando tremendamente em suas vidas. Tira, meu Deus, todo o mal causado pelos traumas, por palavras negativas, cure aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão com as doenças físicas também visíveis na sua vida, que fazem tratamento, que estão internados, onde estiverem, que a sua palavra agora e esta oração, ó Deus, chegue e possa promover resultados, porque a sua presença também chegará. Em nome de Jesus, nos prepare para aquele dia em que o Senhor vai voltar e vai levar contigo aqueles que se prepararam, que andaram na tua presença. Eu oro e peço que o Senhor os guarde e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe assim então a você, rica e abundantemente. Lembre-se, o cuidado do Senhor para a sua vida é pleno. Corpo, alma e espírito. Deus está o tempo todo cuidando de você. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa um comentário aí e que você possa também curtir, né, e encaminhar este link do nosso canal aqui, com este vídeo, para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. No mais, um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.